conseguiria escapar da sina de ser um assassino, assim como o poeta não poderia escapar da inspiração para cantar. Dr. H.H. Holmes, Confissão, de 1896. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre como que foi a minha leitura de O Demônio da Cidade Branca, do autor Erik Larson, né? Autor e jornalista Erik Larson. Desse livro aqui da edição da Intrínseca, copyright dele de 2002 e a Intrínseca lançou em 2016. Esse livro aqui, ele vai falar bastante sobre a Feira de Chicago, mas ele vai falar bastante também sobre o H.H. Holmes, que foi considerado na época, ele é bastante falado até hoje como entre aspas. Vou colocar entre aspas aqui, depois eu falo por quê. Como o primeiro serial killer americano, tá bom? Depois eu converso mais um pouquinho sobre isso com vocês, depois da abertura, tá bom? Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Então, gente, vocês gostam de história? Vocês gostam de romances históricos, de livros não ficcionais? Vocês vão gostar de O Demônio da Cidade Branca. Esse livro aqui tem o copyright de 2002 e ele foi lançado pela Intrínseca em 2016. E vocês encontram facilmente para comprar e ele ainda está disponível na Amazon. Gente, essa edição aqui eu paguei R$ 6,90 numa promoção relâmpago que teve numa Black Friday. Eu acho que foi Prime Day, não me lembro. Só sei que eu e a Cris a gente conseguiu comprar. A gente foi tão rápido, porque quando eu fui avisar e eu entrei de novo, já tinha acabado a promoção e ele foi para quase R$ 50. Então foi assim, R$ 6,90, foi uma baita de uma compra. E ele é um livro robusto, ele tem mais de 400 páginas, ele tem muitas ilustrações. E é um livro com uma perfeita constituição histórica ali no final do século XIX, sobre a construção da feira. O Erik Larson, ele estudou muito, juntou muitas coisas, muitos documentos. No final do livro, aqui ele cita as fontes de pesquisa dele, através de relatos, de diários e etc, e etc. Então, nós vamos ter essa parte, os capítulos alternando entre a grande feira mundial de Chicago e sobre H.H. Holmes, ou melhor, o pseudônimo de H.H. Holmes, tá bom? Os capítulos aqui eles vão alternando, mas primeiro eu vou contar um pouquinho para vocês da feira e depois eu vou entrar no Holmes, tá bom? Gente, essa feira aconteceu então no final do século XIX, 1893, e ela foi assim, gente, uma coisa imensa, foi muito grande, né? Aconteceu na cidade de Chicago, ficou conhecida como a Cidade Branca porque realmente as estruturas, os prédios e tudo mais eram tudo branco. E na verdade aquilo ali deu um contraste muito bonito e por isso ficou conhecida como a Cidade Branca. Que surgiu a ideia de uma feira, né? Assim, sobre tecnologia, sobre gastronomia, sobre muitas, mas muitas coisas. Bom, a França, ela executou uma feira ali também, se eu não me engano, em 1889. Não. Sim, acho que foi em 1989. Ela fez uma grande feira, inclusive a inauguração da Torre Eiffel. E o que vocês acham que Estados Unidos ali, como uma grande potência, o que eles pensaram? Se eles fizeram também, nós também vamos fazer. Aqui o autor fala, inclusive, mais pro finalzinho do livro, sobre a questão do ego, né, do homem. Aqui. E quando o passar da leitura e tudo o que aconteceu durante essa feira, o surgimento da ideia mesmo, eu só consegui pensar até onde vai o ego do ser humano. Não, assim, eu sou os Estados Unidos, eu sou o centro do mundo.
Como assim eles vão passar na nossa frente? Nós é que somos o centro do mundo. Vamos fazer uma feira maior e melhor. Então aí surgiu essa ideia, onde essa feira traz coisas muito importantes. Tem ali o surgimento da roda gigante, várias coisas, gente, várias coisas mesmo. E aí, para começar essa estrutura, né? Quem constrói, quem faz o projeto ali é um arquiteto, e ele tem ali o braço direito dele. São dois homens muito inteligentes. A gente vai conhecer um pouco da história desse arquiteto aqui, quem projetou tudo. Então ele é um livro bastante minucioso, mas ele não é chato, não é cansativo. Mas assim, desde o arquiteto, tudo, exatamente tudo vai sendo contado aqui nesse livro. Então, desde a discussão, onde seria feita a feira, né? No começo ali teve votação, se seria em Nova York, enfim, Chicago acabou ganhando. Aqui ele conta pra gente que Chicago foi muito bom pra eles, porque Chicago não era muito assim querida pelos Estados Unidos, sabe? Então seria muito bom para eles se destacarem para os Estados Unidos e para o mundo. Então ela é descrita aqui pra gente como uma cidade um pouco cinzenta, um pouco sombria, com cheiros não muito agradáveis, sabe? Chega uma hora aqui que quando Holmes chega na cidade, o autor ele sempre está descrevendo pra gente a paisagem, mas também os cheiros. Eu não sei se é porque existia abatedouros ao redor, então era uma mistura de aromas não muito agradáveis, né? Enfim, gente, essa feira, ela levou 2 anos para ser construída. E esse livro vai detalhar exatamente tudo pra gente, desde ali do zero, todos os percalços, tudo o que deu errado. Vocês podem imaginar o que pode dar errado numa construção. Uma casa que seja, dá muita dor de cabeça. Agora, vocês imaginam a estrutura de uma feira. Eu vou ver se eu acho aqui, eu não sei se eu deixei a marcação, do panorama geral aqui da feira. Tudo que vocês imaginam aconteceu de ruim. E quando você acha, não é possível que ela vai ficar pronta, que vai acontecer. E eles conseguem, gente. Tudo que vocês imaginam de adversidades aconteceram. Muitas pessoas morreram, muitos trabalhadores deixaram suas famílias, os seus filhos órfãos. Teve incêndio, teve tempestade que acabou com tudo. Eles tiveram, aqui por exemplo, edifício, depois de uma tempestade, aqui foi em 1892. Olha só o estado que ficou. Foram muitas adversidades. Eu não sei onde que tá. Esse livro, ele tem muitas imagens. É uma perfeita constituição histórica, gente. Então o livro ele vai focar bastante nisso aqui. Aqui uma imagem de Chicago, 1889. Vocês imaginam que naquela época, né, foram 2 anos de construção sem parar. E assim, inverno, né, gente? Inverno rigoroso. Normalmente se paravam as construções. Como que eles iam fazer? Isso tudo atrasava, sabe? Muita gente trabalhou lá, como eu contei com vocês, muita gente perdeu a vida também. Acho que aconteceu, gente, absolutamente de tudo nessa feira, na construção dessa feira. Gente, é no finalzinho do livro que tá o panorama, para vocês terem uma ideia de como que é a feira. E aqui tá a legenda, os números, ó. Olha o tamanho para vocês terem uma ideia. Então aqui no livro ele vai contar pra gente o que isso trouxe de benefício para a cidade, questão de lucros e tudo mais. Só que também aqui fala, né, a cidade branca, mas aqui é mencionado até como também tem um lado a cidade negra. Por quê, gente? Vai chegar nessa cidade, nessa mesma época, um homem com um pseudônimo chamado H.H. Holmes. Existe um livro da Dark Side que ele sim fala sobre toda a vida e sobre os crimes do Holmes. Aqui ele vai focar também na feira. Se vocês quiserem realmente
os crimes e vida detalhadas do Holmes, eu indico esse livro, vou deixar a capinha aqui pra vocês. Mas eu vou acabar dando, conforme eu vou contando a história pra vocês do Holmes, eu vou dar uma pincelada sobre algumas coisas que não estão aqui também, tá bom? Bom, gente, aqui, como nesse pano de fundo, então, com essa grandiosidade desse evento, chega na cidade médico, aqui é descrito como um homem bonito, como um homem muito simpático, muito educado, muito sedutor, muito conquistador. E aqui, ó, tem até um trechinho aqui que fala: não restava dúvida de que algo mágico tinha acontecido na Feira Mundial naquele verão. Mas a escuridão também deixou a sua marca. Aqui tem até um trechinho. Aqui, ó, ele descrevia a si mesmo, Holmes, né? Ele descrevia a si mesmo como o demônio, afirmando que sua própria forma física começara a se alterar, né, quando ele já estava preso aqui. Ele fala isso, gente. Tantas coisas estranhas aconteceram aos homens que o levaram à justiça que suas afirmações parecem quase plausíveis. Para aqueles inclinados a crer no sobrenatural, a morte do primeiro jurado já era prova suficiente. Vai acontecer tanta coisa aqui depois da morte do Holmes, porque ele vai ser executado, ele vai ser enforcado, que muitas pessoas adoeceram, algumas pessoas morreram, né? Então, assim, se você tem uma tendência a acreditar no sobrenatural, você pode... As pessoas jogam ali, né? Como se ele realmente fosse o demônio, e ele mesmo fala que a face dele vai modificando, como se ele fosse o próprio. E aqui eu queria falar ler um trechinho aqui pra vocês, gente, onde porque a mídia, né, a televisão, os filmes e tudo mais, gosta bastante de colocar um certo glamour em alguns personagens, em alguns assassinos em série, né? A gente vê aí acontecendo bastante na televisão. Posso dar o exemplo do... aquele cara, gente, aquele assassino, o Ted Bundy, de colocar em evidência ali uma beleza que, pra falar a verdade pra vocês, eu não sei aonde que as pessoas tiram isso, porque é tanta atrocidade que você não consegue ver nada de beleza ali. Olha só que eu vou ler esse trechinho aqui pra vocês. Apesar do calor, Holmes parecia bem disposto e viçoso. Ao caminhar pela estação, olhares femininos eram lançados ao seu redor, como pétalas atiradas pelo vento. Andava com confiança e vestia-se bem, causando uma impressão de riqueza e realização. Estava com 26 anos, tinha 1,73 e pesava 70 quilos. Tinha cabelos escuros e seus olhos azuis eram marcantes, certa vez comparados aos de um mesmerita. Aqui fala o tempo todo dos olhos azuis dele. Os olhos são bem grandes e arregalados, diria posteriormente um médico chamado John Le Carpin. São azuis, grandes assassinos, assim como grandes homens em outras esferas de atividades têm olhos azuis. Carpin também observou seus lábios finos, cobertos por um denso bigode escuro. O que achou mais notável, porém, foram as orelhas de Holmes. É uma orelha maravilhosamente pequena. Ai, gente, eu torci o olho pra isso aqui. E o topo tem o formato e entalhe do mesmo estilo em que os escultores antigos costumavam indicar diabrura e vício em suas estátuas de sátiros. No geral, observou Carpin, ele é feito num molde muito delicado. Para as mulheres que ainda não sabiam de suas obsessões particulares, era um deleite para os olhos. Deixa eu ler aqui um trechinho aqui para vocês. Então, quando ele chega, olha só lá, ó. E em Chicago, o médico jovem e bonito desembarcou de um trem segurando sua maleta médica. Entrou num mundo de glamour, fumaça e vapor, que exalava a essência de carnificina de gados e porcos. Aquilo o agradou. Então, realmente, ali nas proximidades existiam os abatedouros. Então, assim, uma mistura de aromas e ele gostava daquilo. Então, a aparência do Holmes é colocado bastante em evidência aqui, mais uma vez, né? E aí eu vou deixar a fotinha dele aqui pra vocês. E ele era muito sedutor,
muito mentiroso, muito mulherengo. Ele teve diversos amantes, sim, porque ele foi casado. Ele teve diversos amantes, ele aplicou múltiplos golpes, aplicou golpes em mulheres também. Chegou uma época que ele aplicou o golpe em uma noiva, né, com o objetivo de pegar a herança dessa mulher. Ele também deu cabo dela, ele deu cabo em muita gente. Mas voltando aqui na história, quando ele chega então em Chicago, ele vê ali uma farmácia, né, e ele começa a conversar com aquele, como ele é muito bom de bico, ele começa a conversar com a dona da farmácia e ele descobre que ela toma conta de tudo sozinha, porque o marido dela está com câncer e está morrendo. Então ela tá muito cansada, porque ela cuida da farmácia e do marido. Papo vai, papo vem, sedução. A sedução que eu falo aqui, gente, não é sedução assim, do tipo de sedução que vocês estão imaginando. Eu falo de sedução de enganar o outro, de manipular o outro, esse sentido da palavra, tá? Então ele manipula, né? Ele é muito mentiroso e ele tem total domínio daquilo que ele tá fazendo. E aí ele convence essa mulher que ele quer comprar a farmácia, mas é aí que ele vai dividir, ele vai pagar um pouco por mês pra ela. Ela morava na parte de cima, né? E ele alugava um quartinho ali. Na verdade, o olho cresceu na farmácia. Eu disse, eu vou comprar a farmácia. E tá na hora da senhora descansar e tudo mais. Eu pago um tanto por mês. Daí ela falou, não, ok, tudo bem, tô cansada mesmo, realmente. Só sei que tempo vai, tempo vem. A farmácia aumentando de clientela, porque embora as pessoas gostassem da senhora ali, ele era muito sedutor e ele era muito galanteador. Então as moças apareciam na farmácia para comprar coisa que às vezes nem precisava comprar, só para ver o Holmes. E ele dava em cima de... Gente, ele dava em cima de todas as mulheres. De todas as mulheres. Então, sempre tentando tirar vantagem daquilo, né? Até que a dona da farmácia começa a cobrar e nada de receber. Até que o que vocês acham? Ela desaparece. Então ele sempre faz esse tipo de jogo. Ele explora, ele manipula. E, gente, esse homem não tem um relato de explosão de raiva dele aqui. Ele era extremamente calmo, sempre a mesma coisa, não se alterava em momento algum. Não existe relato assim do Holmes. Ele sempre conseguia o que queria, sempre saía por cima de tudo, de todos. Então as pessoas desapareciam conforme era conveniente para ele. As pessoas perguntavam, cadê aquela senhora? Ela foi viajar porque cansou dessa vida. Tudo colava, tudo era muito fácil. E ele fazia esse joguinho com tudo. Então ele foi prosperando, ele chegou a se casar aqui. A mulher trabalhava com ele dentro da farmácia, só que passou um tempo, ele não queria mais que ela estivesse ali, porque ele queria ficar galanteando as outras mulheres, né? E aí ela acabou indo embora. No fim, ele já era casado na cidade de origem dele, ele já tinha um filho de um outro casamento, ou seja, esse casamento dele aqui não valia de nada. Enfim, gente, o homem teve um monte de mulher. Você fala assim, a esposa do Holmes, qual? Teve diversas amantes, tá? Basicamente, o Holmes aqui, ele matou em maioria mulheres. Nessa época aqui na feira de Chicago, era uma época que as moças estavam saindo de casa buscando independência, melhora de vida, trabalhar como secretária, datilógrafo e etc. Elas queriam começar a vida. Então elas foram para Chicago. E era numa época onde não se tinha telefone, não se tinha celular, né, gente? Não se tinha telefone, não tinha como, era por cartas. E as famílias, eu confesso que elas não se importavam muito com essas moças, não. E elas iam para Chicago e acabavam, muitas moças desapareceram. Algumas cruzaram o caminho de Holmes também. Então, gente, ele vai ganhando a vida cada vez com mais ambição. Ele queria dinheiro, ele queria mais e mais. O poder de manipulação dele aqui
é inacreditável. E aí o que ele teve a ideia? Ele de construir um castelo. É o famoso castelo, vou deixar a imagem aqui pra vocês, eu acho que no livro não tem, do castelo de H.H. Holmes. É um castelo do inferno, né, gente? Eu costumo falar desse castelo aí. Que ele construiu numa esquina que tinha uma localização privilegiada. E embaixo ele queria construir diversas salas comerciais para ele poder fazer dinheiro com aquele aluguel. E um segundo e terceiro andar. E ele mora num desses andares aí, no segundo e no terceiro. É num quarto muito grande, com uma vista privilegiada. E o objetivo dele era criar, então, ali um mini complexo de lojas, faturar com aluguel e chamar cliente, porque a feira de Chicago estava acontecendo. Mas a real intenção do Holmes nunca foi chamar clientes pro hotel. E, na verdade, nunca entrou um hóspede lá. Os objetivos dele eram muito mais sinistros e macabros do que isso. Como queria construir, então, um castelo, né? Sendo que ele não tinha dinheiro. Ele foi ganhando dinheiro ali com a farmácia, certo? E aí ele avistou, na verdade, um lugar que seria muito interessante para ele fazer essa construção, mas ele não tinha dinheiro. Mas isso não é impedimento para ele, tá, gente? Não é. Ele vai vender a farmácia. E nessa época, se eu não me engano, ele já aplicava múltiplos golpes, sabe? Em empresas de seguro, etc. Gente, ele aplicou golpe em todo mundo. Ele enganou a cidade inteira. E demorou pra esse cara ser pego. Isso que é o mais impressionante. Então ele vende essa farmácia que ele comprou. Olha só o que ele faz, gente. Algumas informações não estão aqui no livro, tá? Eu vou complementando pra vocês com outro livro lá, da Dark Side. Ele vende a farmácia para um casal. Ele fala assim, não, é lucro certo, é lucro certo. Ele contratou algumas pessoas para ficar de figurante ali na farmácia para dar a impressão que era uma farmácia lucrativa, muito movimentada. Então esse casal foi e comprou. Resultado, passado pouco tempo depois, o Holmes abriu uma outra farmácia do outro lado da rua. E a farmácia antiga, então, que o casal comprou, faliu. Olha só, para vocês verem, tá? E aí ele começou essa construção. Começando, então, agora a construção ali do Castelo dos Infernos. Gente, ele contratou muitos profissionais ali para levantar esse prédio para ele. Não tinha arquiteto, para vocês terem noção, porque ninguém deveria saber desse projeto e as reais intenções dele. Ele contratava os pedreiros, né, essas pessoas assim que trabalhavam com obras, e ele mesmo fez o desenho. E era a parte de baixo comercial, o segundo e o terceiro andar. Coisas muito macabras e sem sentidos, corredores sem saída, curvas estranhas. Os quartos, os lugares tinham uma passagem com bico de gás. Ele matava muitas pessoas com o gás também. Porão, coisas muito macabras. E rotatividade muito grande de funcionários, que ficavam alguns dias, no máximo uma semana, ele já mandava embora. Ele não pagava ninguém, ele dava calote em todo mundo. Nisso aqui, como eu falei pra vocês, ele já dava muito golpe, já enganava todo mundo. Mas sempre com muita lábia. Quando que você vai me pagar? Ah, que não sei o que. Eu vou... Semana que vem eu te pago. Gente, ele conseguia sair de todos os dividendos dele. Dos credores, né? Ele escapava, gente, na lábia. Esse cara não era daqui, eu falo pra vocês. Não é normal uma coisa dessa. Só sei que daí ele revezava esses funcionários. Uma hora ele recebia ameaça, daqui a pouco, quando a pessoa ia conversar com ele pra cobrar, ele já dobrava a pessoa ali mesmo. Ah, depois eu venho pra cobrar. Então, a pessoa não via a cor do dinheiro. E era interessante que ele fizesse essa troca, né? Porque ele não queria que ninguém soubesse a real intenção dele ali. Porque quando ninguém falava nada. Quando você vê, assim, os quartos com os buracos, assim, pra entrada de bico de gás, nossa, que coisa estranha.
Teve uma vez que ele mandou fazer uma fornalha pra ele, né? E o cara que fez a fornalha falou: um negócio esquisito. Um negócio esquisito. Não combina com a função que ele disse que quer. Mas ninguém fazia nada. As pessoas até achavam estranho, mas ele não deixava as pessoas se comunicarem entre si, porque ele já mandava embora. Então, quando você vê alguma coisa assim estranha de forma isolada, ok. Agora, quando você vê como um todo, que é o que ele não deixava ninguém descobrir, entendeu? Quando você vê uma coisinha ou outra assim, acha estranho, mas você fica quieto. Era exatamente isso que ele fazia. Só sei que ele conseguiu construir esse castelo aí dos infernos, aplicando golpe em todo mundo, roubando todo mundo, não pagava ninguém. E aí, gente, pessoas desapareciam, tá? Aqui vai entrar um personagem, que eu não me lembro agora o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Petzel. Benjamin Petzel. Ele vai ser ali a pontinha do fio condutor para a descoberta dos podres do Holmes. Guardem esse nome. Porque esse cara vai ser o braço direito do Holmes. Ele sabia de tudo, ele participava de tudo, ele fugiu com o Holmes, ele viajava, ele sabia de tudo. Mas aqui vai ser a pontinha do fio condutor. Por quê? Depois eu vou contar lá na frente pra vocês. Só sei que chegou uma hora que o Holmes tentou aplicar um golpe de seguro de vida nesse Ben aí. Gente, é uma história muito longa, muito complicada. Eu tô tentando resumir pra vocês. Então, só sei que ele dá fim nesse Petzel aí. E, gente, o que é a parte muito triste nessa história, que fez inclusive até os policiais aqui, quando eles tiveram um desfecho, eles choraram muito. Porque o Holmes deu cabo da família inteira do Petzel, depois dele, por causa desse seguro de vida. É por causa daí que ele vai ser descoberto. Nessa época, o que você fica revoltado é porque a polícia, eu não sei, gente, ou era incompetência pura, ou era por causa dos acontecimentos da feira, porque acontecia muita coisa mesmo, que aí as pessoas não notavam o desaparecimento de tantas pessoas assim, muita gente desaparecia, né? E lógico que nem todas aqui, acredito eu, que seja o Holmes, né? Tem aquela aumentadinha na história. Depois eu comento sobre isso pra vocês lá na frente. E aí, gente, como que ele foi descoberto? Gente, assim, são muitas atrocidades, eu não posso falar aqui no YouTube, tá? Que foi encontrado no castelo, as coisas que ele fazia. Mas o Holmes, ele era um serial killer nato. Ele já tinha, aqui na infância dele não tem nesse livro, tem no outro livro. Ele já era uma criança assim. Ele fazia coisas erradas, ele fazia experimentos com animais, com cobaias. E eu não posso estender muito o assunto, porque algumas palavras é bem complicado falar aqui na plataforma. Mas ele já dava sinais graves de psicopatia. Então, assim, independente da criação que ele teve, que também foi problemática, ele era um homem que era do mal. Ele se tornaria, sim, essa pessoa. Não vejo um outro caminho para esse homem. Ele não sente nada. Ele é vazio. Ele não sente nada absolutamente por ninguém. Tá bom? Então aqui ele vai acabar com a família inteira do Petzel, né? Com ele também, por causa de um seguro de vida. E a polícia, nada. Até que a polícia vai começar a entrar na jogada quando as seguradoras começam a desconfiar e querer investigar. Elas vão contratar uma agência de detetives. Vou colocar o nome aqui pra vocês do detetive, porque se não fosse ele, a gente não ia saber nem da metade das coisas que o Holmes fez. Que é o Frank Geyer. Eu não sei se é Geyer que fala, tá? Mas é Frank Geyer. E ele era o detetive-chefe dessa agência. Ele estava passando por um drama pessoal muito triste ali. E talvez esse não seria o momento dele para pegar o caso, mas ele acabou pegando, né? Alguns meses atrás, ele perdeu a esposa e a filha de 12 anos no incêndio. Mas, gente, esse homem é muito inteligente, muito eficaz. E ele teve um papel muito importante aqui, então, para desmascarar o Holmes. A missão que foi dada para esse detetive foi descobrir o paradeiro dos 3 filhos
desaparecidos do Geyer, do Peitzel. Não, do Geyer não, do Peitzel, né, do Ben. E começou a ir. Gente, ele começou a ir a fundo, e a fundo, e a fundo. Uma coisa que era só fraudes começou a se abrir cada vez mais para crimes e assassinato. Foi aí, gente, que ele conseguiu descobrir a origem, e aí as coisas foram acontecendo. O Holmes teve uma época, aí ele fugiu também. Antes desse crime das crianças, das 3 crianças e do Peitzel, ele tentou incendiar ali o castelo para também tentar pegar a grana do seguro. Então, o 3º andar, ele é todo queimado. Nessa época, o Holmes foge, bom? Então, o castelo tá lá, abandonado. E aí as coisas começam a aparecer, gente. E aí é uma longa história, o livro é bastante complexo nessa parte aqui. A gente vai saber todos os detalhes da investigação desse detetive, tá? Ele foi brilhante, realmente. Ele faz aqui umas análises do perfil psicológico do Holmes. Deixa eu ver se eu acho pra vocês. Capítulo na parte 4, A Crueldade Revelada, 1895. Onde vai falar aqui um pouco pra gente sobre o detetive, né? Esse detetive aqui era incrível, eu gostei bastante dele. Deixa eu ver se eu encontro um trechinho aqui pra ler pra vocês. Aqui, olha só, o detetive, né? Ele nunca se cansava e era sempre paciente e educado. Eram suas virtudes. Sua fraqueza era a crença de que o mal tinha limites. Porque aqui ele vai descobrir que o Holmes não tinha limites, né? Ó, o detetive Frank Geyer era um homem grande, de rosto agradável, sincero, entendia bem de homicídios e de seus moldes imutáveis. Maridos matavam mulheres, mulheres matavam maridos e pobres matavam pobres, sempre pelas mesmas razões: dinheiro, ciúme, paixão e amor. Raramente um assassinato envolvia os elementos misteriosos dos romances baratos ou das histórias de suspense. No entanto, desde o início, o trabalho atual de Geyer, em junho de 1985, se desviara do padrão. O suspeito era um médico chamado Mudgett, o H.H. Holmes, né? Uma das características definidoras do psicopata é que, quando criança, mentem à vontade, demonstrando uma crueldade inusitada com animais e outras crianças. Tudo isso aqui no Holmes teve. E que quase sempre praticam atos de vandalismos, com preferência especial pelo incêndio, que é o que o Holmes vai fazer também. Gente, esse cara era tão mentiroso e tão manipulador que, quando ele vai ser preso, porque ele vai confessar, né, o golpe da seguradora, ele vai confessar, mas sempre muito calmo, gente. Os batimentos cardíacos desse homem não sobem. Sempre muito calmo, nunca se viu um relato dele alterado. Ele manipulava, ele era querido ali pelos presidiários. Ele tinha jornal para ele ler. Ele vestia a roupa que ele queria dentro da cadeia. Só ele. Ele fazia o que ele queria. O Holmes foi condenado à forca, tá? E ele ainda estava sereno, viu, gente? Minutos antes ali. Como se, assim, nada tivesse acontecido. Tá bom? Mas é isso, gente. Aqui o livro ele vai falar sobre esse início dessa construção dessa feira, os impactos que ela teve também na psique das pessoas, o que ela se tornou depois, né, o que sobrou dela. Milhões de pessoas passaram pela feira, mas até hoje também é marcado por esse homem, né? Lá no começo do vídeo eu tava falando pra vocês sobre, entre aspas, né, o primeiro serial killer americano. Lembrando aqui que já tinha ali acontecido os crimes do Jack Stripador. Então você dá a impressão também, lógico que ele foi terrível aqui, esse cara terrível, mas parece que também é inconveniente você dar uma forçada também ali, sabe? Hello, Estados Unidos, estou aqui, a gente tem um serial killer mais pior ainda e mais fatal, que matou mais gente do que o Jack. Sabe, assim, quem chama mais atenção? Não se tem uma prova viva de quantas pessoas ele deu fim, tá?
que a polícia comprova são 9, que ele diz são 27, e alguns chegaram à conclusão que poderia chegar até 200, mas assim, eu duvido até dessas 27, porque esses assassinos, eles têm um ego muito grande, e grande parte deles aumentam muito. Eles mataram 10 e falam que mataram 20. Apareceu tal vítima de fulano de tal, nem foi eles, mas eles falam que foi. Só por causa do eco, porque eles querem ficar marcados ali para sempre. Então a gente nunca vai saber porque as evidências não existem, algumas, não todas. Então muita gente desapareceu. Não tem como comprovar, né, gente? Às vezes uma pessoa acabou sendo assaltada na rua, uma moça ali, a culpa é de quem? De fulano. Isso acontece muito, né? Então, vai chegar um momento aqui que aí os podres eles vão aparecendo, os policiais encontram o corpinho das crianças, né? Elas não teve, assim, sinais de violência física, mas teve... provavelmente elas foram morreram com gás, sabe? Então, se achou... Eu não posso falar pra vocês aqui o que foi encontrado dentro do castelo. Só posso falar que tinham diversas câmeras, tinham até fornalhas. É para isso mesmo que vocês estão imaginando, fornalhas, forno, tanque de ácido, mesas de autópsia. Tinha alguns equipamentos que ele falava que era para estudo, mas aquilo lá não passa de equipamentos de tortura medieval, tá? Então, assim, é daí pra pior, viu, gente, que esse homem fez. Bom, ele foi condenado à forca, então, como se nada tivesse acontecido. Mas, pelo menos os crimes foram descobertos, né, gente? E essa é a história aí por cima do H.H. Holmes, esse pano de fundo aí, nessa grande feira. Se vocês se interessam por história e querem saber mais sobre a feira, que eu fiz bem resumidamente, tá, gente? Aconteceram muitas coisas aqui. É um livro bastante detalhado para quem gosta de arquitetura, porque ele vai contar, assim, cada prego que que é colocado ali, cada coisinha, tudo que deu errado, ele vai contar aqui pra gente. É um estudo bastante profundo, né, dessa feira, tá bom? Gente, espero e acreditem que foi um resumo ainda, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um joinha se vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês pretendem ler, tá bom? Pra ajudar no engajamento do canal. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau!